É muito comum no evangelismo muitas pessoas se atrapalharem na hora da evangelização por simplesmente não saberem o que dizer, como dizer, o que falar, em que assunto entrar. E eu já vi muita gente falando muita besteira na hora do evangelismo porque não fazia ideia do que fazer ali. Nesse vídeo eu quero te ajudar a evangelizar uma pessoa da maneira certa, da maneira bíblica, da maneira genuína. Vamos lá? Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele deixou para nós como igreja uma missão muito especial e muito importante que todo crente salvo na pessoa de Jesus precisa cumprir, que é o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E essa missão não está restrita apenas para os pastores, para os líderes, não. Essa missão é para todos aqueles que são salvos na pessoa de Jesus e que são filhos de Deus. E com esse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a gente aprende que essa ordem de Jesus, ela é justamente uma imposição e não uma opção. Se você é salvo em Jesus, se você faz parte da graça de Deus, da família do corpo de Cristo, você precisa evangelizar. Você precisa falar desse amor, você precisa declarar para o mundo a quem você pertence e a obra que Jesus fez na sua vida e na nossa vida. Mas muitas pessoas têm dificuldade de falar de Jesus, têm dificuldade de evangelizar, por justamente como no início do vídeo eu falei, não saberem o que falar, o que dizer, quais versículos usar, quais argumentos falar com a pessoa para poder pregar as boas novas da maneira correta, da maneira que a Bíblia pede para a gente fazer. E logo de início eu quero te falar que nesse vídeo eu não vou estar falando com você sobre as formas de evangelismo, porque formas de evangelismo existem milhares e milhares, né? Você pode evangelizar pregando, você pode evangelizar cantando, evangelismo criativo, sei lá, com um poema, com uma peça, dança, não sei. Ou seja, existem milhares de formas de você pregar esse evangelho. O intuito desse vídeo não é falar para você a forma ou dar dicas da forma, mas o que você vai dizer, o que você vai apresentar no seu evangelismo. Qual assunto abordar, o que tratar, o que falar. Mas eu quero falar sobre dois assuntos que precisam estar no seu evangelismo e que, se você só falar sobre eles, o seu evangelismo ainda assim será genuíno, ainda assim vai estar de acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa fazer ao evangelizar é apresentar um problema. E o problema é o pecado. E eu acredito que é nesse ponto onde algumas pessoas mais erram na hora de evangelizar, simplesmente por não saberem falar direito sobre isso ou por simplesmente excluírem esse ponto que é de suma importância, que se você excluir esse ponto do evangelismo, na hora que você está pregando, na hora que você está falando de Jesus, você vai estar evangelizando da maneira errada. Nós precisamos falar sobre o pecado no evangelismo, justamente apresentar esse problema. Por quê? Porque falar sobre o pecado faz parte do plano da salvação de Deus para nós. Se não fosse o pecado, Jesus não viria até a terra para morrer por nós e entregar a vida por mim e por você. Mas esse é um outro ponto que a gente vai falar sobre ele já já. Nós precisamos apresentar o pecado da maneira que ele é, com a gravidade que ele tem, para que a pessoa que está sendo evangelizada, ela entenda o quão perigoso e o quão destrutivo é o pecado. É interessante nós falarmos primeiro que o pecado, ele trouxe a morte espiritual. Lá em Efésios 2, a Bíblia vai falar que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Deus criou eu e você, criou o homem, o ser humano, para o relacionamento com ele, para que a gente pudesse se relacionar com Deus, viver com ele. Mas aí, por causa da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, é aí que o negócio acontece, pra não falar outra coisa. E quando o pecado ele entra no mundo, ele atinge todas as esferas da nossa alma, todas as esferas da sociedade, e tudo agora passa a ser corrompido pelo pecado. Todo o nosso viver passou a ser corrompido pelo pecado e por isso a Bíblia fala que nós ficamos mortos em ofensas e pecado. O pecado nos mortificou, mortificou o nosso espírito, mortificou a nossa alma, de maneira que todos os nossos desejos, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, eles estão inclinados e são servos, são escravos do pecado, são escravos do diabo. Antes do pecado entrar no mundo, nós tínhamos
tínhamos vida com Deus, nós não éramos corrompidos pelo pecado, mas com o pecado veio a morte espiritual, e essa morte espiritual gerou entre nós e Deus um abismo que ninguém poderia atravessar. E não apenas a morte espiritual, mas o pecado, ele trouxe também outra coisa que pode ser o segundo ponto daquilo que você vai falar, daquilo que você vai evangelizar, que é a separação de Deus. Como eu disse, o pecado ele gerou entre nós e Deus, uma forma assim simbólica de dizer, um abismo que nós jamais poderíamos atravessar, que nós jamais poderíamos conseguir chegar do outro lado para poder reatar essa aliança. Então, o pecado, ele nos separou de Deus completamente. Então você precisa também enfatizar isso, nós precisamos enfatizar isso, que o pecado ele trouxe essa separação, que nós estávamos com Deus unidos em um elo de amor, em um elo perfeito, mas aí o pecado veio, nos mortificou e nos separou do Senhor. E o livro de Isaías vai deixar bem claro isso quando ele fala que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é interessante pensar, né, como a nossa geração, o mundo, as pessoas hoje têm uma ideia corrompida sobre isso, porque acham que ainda são ligadas a Deus, ainda tem algum vínculo com Deus, alguma proximidade com Deus, mesmo estando vivendo uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus. Na verdade, esse é um pensamento totalmente ilusório. E isso é muito forte falar, porque muitas pessoas elas pensam que estão no mundo vivendo uma vida de pecado, de iniquidades, pensam que por orarem pela manhã ou que por agradecerem na hora do almoço estão próximas ou estão ligadas a Deus. Não. O pecado nos separou de Deus. Enquanto nós não estivermos na pessoa de Jesus, nós não vamos estar ligados a Ele de maneira nenhuma. Então nós precisamos enfatizar isso no nosso evangelismo, porque por mais pesado que essas coisas sejam, que a morte do pecado, que a separação do pecado seja ao pecador ouvir, nós precisamos pregar isso, nós precisamos falar sobre isso. Porque a pessoa ela tem que sair do evangelismo aceitando a Jesus ou não, mas ela tem que sair do evangelismo sabendo o que é o pecado e qual o poder, o quão destrutivo o pecado é. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, que o pastor diz assim, olha, as pessoas elas passam a vida toda ofendendo a Deus com seus pecados. Deixem que elas se sintam ofendidas, a não ser que por um instante, quando estiverem ouvindo o Evangelho de Jesus. Porque nós precisamos saber que existe pecado em nós. A pessoa que está sendo evangelizada, ela precisa entender a gravidade do pecado, o quanto o pecado nos afasta de Deus e o quanto ele nos mortificou e nos separou do nosso Criador. E tendo apresentado o problema, agora nós precisamos apresentar a solução desse problema, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele revela algumas coisas para nós. Primeiro, o sacrifício de Jesus revela o amor que o Senhor sente por nós. Existem inúmeros versículos bíblicos que falam sobre esse amor, que falam sobre esse amor perfeito que o Senhor sentiu por nós. E o versículo mais conhecido é justamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O sacrifício de Jesus na cruz revela o amor de Deus por nós justamente porque nós não merecíamos, mas Deus nos amou de um tal ponto e, como João diz, de uma tal maneira, de uma maneira que ele nem conseguia expressar, que ele deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Romanos capítulo 5 vai falar que Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ainda sendo nós pecadores. Então, o sacrifício de Jesus na cruz revela esse amor forte, esse amor violento por nós, justamente porque nós não merecíamos. Nós não tínhamos nada para dar para Deus, nós não tínhamos feito nada que agradasse a Deus, muito pelo contrário, o nosso pecado nos distanciou da presença de Deus. Deus não devia nada para nós, Deus não tinha, entre aspas, que não tinha mesmo que entregar o seu Filho por nós, mas Ele nos amou de um tal ponto, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito.
E você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, será que você daria o seu filho tão precioso, tão amado, para morrer por pessoas que não gostam de você, que te ofendem todos os dias, que te machucam todos os dias, que quebram as tuas leis todos os dias? Eu jamais daria o meu filho se eu fosse mãe. Eu acredito que você também não daria se você fosse pai, mãe, ou se você é pai ou mãe. Mas a Bíblia revela para nós esse amor que nos amou dessa tal maneira que Deus entregou o seu Filho unigênito. Então o sacrifício de Cristo, ele revela o amor de Deus por nós. E também revela o quanto nós precisamos de um Salvador. Como eu falei lá mais no início em relação ao pecado, nós não tínhamos condições de pagar essa dívida com Deus. Nós não tínhamos condições de quitar essa dívida tão grande que a gente contraiu para com Deus. Então, só alguém perfeito, só alguém sem mancha, só alguém sem pecado, só alguém sem erros poderia quitar esta dívida que nós tínhamos com Deus. E é aí que Jesus entra na história, porque ele foi o único ser que passou por essa terra que não teve pecado, que não teve transgressões, que não tinha erros na conta. Então, o fato de nós não termos poder próprio para poder comprar nossa salvação, obter nossa salvação, revela e mostra para nós que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Que nós precisávamos de alguém que justamente quitasse essa conta. Alguém que lá na cruz do Calvário bradou a seguinte palavra: Tetelestai, está pago, está consumado. Eu e você, nós precisamos de alguém que nos salve, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de uma solução, nós precisamos de um herói, e esse herói é justamente Jesus. Falar sobre o sacrifício de Jesus envolve justamente essas coisas: o amor de Deus, a necessidade que nós temos de um Salvador e também sobre o arrependimento. Jesus, ele morreu por todos. Só que a salvação de Jesus, o sacrifício de Jesus só tem eficácia sobre a vida daqueles que o aceitam, sobre a vida daqueles que recebem esse presente. E esse benefício se dá pelo arrependimento dos nossos pecados. Para que a salvação de Jesus tenha eficácia na minha e na sua vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, justamente porque os nossos pecados nos separam de Deus, nos mortificam. E arrependimento, segundo a Bíblia, é mudança de vida, é uma mudança de atitude, é um novo estilo de vida, é um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. Aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, deixa a sua vida pecaminosa e passa a servir a Jesus em santidade. É crucial falar sobre arrependimento, porque sem arrependimento não tem salvação. Então, quando você for evangelizar, fale sobre o pecado, fale sobre a gravidade do pecado, que é o problema, mas também fale da solução, que é o sacrifício de Jesus, que envolve o amor de Deus por nós, o quanto nós precisamos de um Salvador e o que nós precisamos nos arrepender para obter essa eficácia, para obter esse benefício. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você e eu creio e tenho certeza que das próximas vezes que você for evangelizar, Deus vai continuar te usando, você vai pregar de maneira bíblica, de maneira genuína, e eu creio que muitas vidas vão se render ao Senhor Jesus. Se inscreve no canal, clique em gostei e ativa o sininho, que tem muito conteúdo bom vindo aí e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe.